Olá! No encontro de hoje, vamos continuar estudando a legislação trabalhista e, em especial, o contrato individual do trabalho. Hoje, nós vamos falar sobre a suspensão e interrupção do contrato. E antes de mais nada, é necessário diferenciar quando ocorre a suspensão e quando ocorre uma interrupção do contrato de trabalho. A suspensão é a paralisação temporária dos seus principais efeitos, ou seja, suspende-se, apenas paralisa, mas os efeitos, por exemplo, de receber ou de prestar o serviço, ele continua, ele se torna suspenso, ele fica em numa situação mesmo de paralisação. E a interrupção do contrato de trabalho é a paralisação durante a qual a empresa paga salários e conta o tempo de serviço do empregado. Então, pode haver duas posições. A suspensão foi muito comum nessa época de pandemia, né? E a interrupção, né? Que por alguma razão elencada na legislação, o trabalhador, apesar de não estar fornecendo a sua atividade, ele continua a receber seus salários e esse tempinho também conta como tempo de serviço do empregado. Contratos a prazo, né? A divergência quanto aos critérios que devem prevalecer neles. Para uma teoria, a suspensão e a interrupção deslocam o termo final do contrato. Retornando ao emprego, o trabalhador teria o tempo, teria o direito de completar o tempo que restava do seu afastamento. A CLT, no parágrafo 2º do artigo 472, deixou à esfera do ajuste entre as partes os efeitos dos afastamentos nos contratos a prazo. Se ajustarem, o termo final ele pode sim ser deslocado, mas se não houver acordo, mesmo suspenso o trabalho, terminada a duração do contrato previamente fixado pelas partes, ele estará extinto, apesar da sua suspensão ou interrupção. E quando pode haver a dispensa do empregado, no caso de interrupção e suspensão do contrato de trabalho? O empregado, ele pode ser sempre dispensado com ou sem justa causa. Mas há divergência na doutrina quanto à possibilidade de dispensa do empregado cujo contrato está suspenso ou interrompido. A lei nada esclarece e também não veda a possibilidade de dispensa do empregado. Porém, o empregado não pode ser prejudicado e, a partir do retorno, ele teria direito, sim, mantido o contrato, interrompido ou suspenso, às vantagens e, em especial, aos reajustamentos salariais que se positivarem durante o seu afastamento. Nesse caso, ressalvado os prejuízos, a dispensa ela pode sim ocorrer segundo a maioria da doutrina. E no caso de faltas aos serviços, justificadas faltas que o empregado pode dar, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos, são justificadas as faltas dispostas lá no artigo 473 da CLT. Se ela é justificada, o empregado ele vai sim receber a remuneração do dia ou dos dias, se forem mais de um dia, bem como a remuneração do repouso semanal, não sofrendo igualmente qualquer desconto dos dias de duração de férias. Se, no entanto,
essa falta é injustificada, todas as consequências acima mencionadas ocorrerão legalmente, ou seja, a possibilidade, inclusive, de desconto das férias daquele trabalhador, a depender de quantos dias ele faltou ao serviço. E vamos falar um pouquinho agora sobre transferência de empregado. Lá no artigo 469, a CLT considera transferência o ato pelo qual o empregado passa a trabalhar em outra localidade diferente da que resultar do contrato, desde que importar em mudança do seu domicílio. Vejam a situação. Vamos dizer que no contrato de trabalho ficou estipulado que aquele empregado trabalharia no município de Santana do Ipanema. Mas, em razão da mudança ou até mesmo de qualquer questões, né, esse trabalhador vai precisar modificar o seu local do trabalho, indo trabalhar em Maceió. Vamos dar como exemplo. Nesse caso, né, se houver a necessidade de alterar a mudança do domicílio, nós temos o conceito legal de transferência previsto lá no artigo 469 da CLT. E quando as transferências elas são lícitas, né? A CLT, no mesmo artigo 469, diz que é lícita a transferência do empregado com a sua anuência. Ou seja, é a concordância do empregado que irá legitimar a transferência. Sem a sua anuência, é lícita a transferência somente em caso de necessidade do serviço e mediante o pagamento de adicional de transferência de 25%. E ocorrendo a extinção do estabelecimento em que trabalhar aquele empregado. Então, é necessário ter o concorde, né? Eu concordo com a transferência. Caso não, somente se for em caso de necessidade do serviço, mediante o pagamento de um adicional de 25% e ainda mais, se houver a extinção daquele estabelecimento em que trabalhar um empregado. Agora, a CLT dispõe no artigo 543 que existem empregados intransferíveis, certo? Então, a CLT, ela impede a transferência de empregados eleitos para cargo de administração sindical ou de representação profissional para localidades que impeçam o desempenho dessas atribuições. Justamente, se é dado uma estabilidade para aquele trabalhador, porque agora ele é representante da sua categoria profissional, uma outra saída seria transferi-lo para um lugar onde ele não pudesse exercer essa sua atividade. Então, a CLT, além de dar estabilidade para o representante de empregados, também ela estabeleceu que aquele empregado eleito para o cargo de administração sindical, ele também não pode ser transferido, né? Inclusive, a CLT, lá na parte que trata do direito processual do trabalho, prevê a concessão de medidas liminares pelos juízes do trabalho, sustando transferências consideradas ilícitas, como é o caso do artigo 543. E quais os efeitos econômicos dessas transferências? Bem, em relação ao efeito econômico dessa transferência, as despesas relativas a ela, ou seja, quem vai custear a transferência daquele empregado, sempre ocorrerá por conta do empregador, com base no artigo 470 também da
CLT. É um tema bem interessante que vale a pena dar uma olhada com muito carinho. Bem, continuando, nós vamos falar agora sobre jornada de trabalho. E jornada de trabalho é um tema muito interessante porque existe muita discussão, inclusive ainda no tempo atual, sobre a quantidade de trabalho que é exigida no contrato habitual para o trabalhador brasileiro, inclusive previsto na Constituição. Se vocês fizeram uma pesquisa dos projetos de emenda à Constituição, tem vários que querem justamente limitar, né, o período máximo da jornada de trabalho para continuar as 8 horas diárias, mas diminuir para 40 horas semanais, hoje é 44, a jornada de trabalho durante a semana, né? Existem projetos que estabelecem a jornada máxima de 6 horas, inclusive fundamentados a depender de cada categoria profissional, dentre outras questões. Então, o que é, antes de mais nada, jornada de trabalho? A jornada normal de trabalho será o espaço de tempo durante o qual o empregado deverá prestar serviço ou permanecer à disposição do empregador, com habitualidade, que é uma das características do contrato individual de trabalho, fora as horas extras, excetuada as horas extras. Lá no termo da Constituição, do artigo 7º, inciso 13, a sua duração ela deve ser de até 8 horas diárias e 44 horas semanais. Lógico, existe aquela ressalva no caso de empregados que trabalhem em turnos ininterruptos de revezamento, a jornada deverá ser de 6 horas no caso de turnos que se sucedem, né? Substituindo-se sempre no mesmo ponto de trabalho, salvo se houver uma negociação coletiva daquela categoria, né? E aí vocês podem chegar e perguntar, poxa, mas será que existe a possibilidade de haver um acordo ou uma lei para uma determinada categoria estabelecendo uma redução legal dessa jornada de trabalho? Sim. Sim, é possível e ela poderá ser feita tanto pelas partes, ou seja, pelo empregado e o empregador no contrato individual do trabalho, pode ser feito também por convenção da lei e convenção coletiva, melhor dizendo, e pela lei, né? Então, pode ter uma categoria profissional que estabeleceu que a carga horária, a jornada de trabalho para aquela categoria seja de 4 horas diárias. É possível? É possível. Ou de 20 horas semanais? É possível? Também é possível. E aí, dessa forma, a gente pode trazer várias classificações para a jornada de trabalho. A primeira delas é em relação à sua duração. E quando nós falamos sobre a classificação da jornada de trabalho quanto à duração, ela pode ser ordinária ou normal, que é justamente aquela que se desenvolve dentro dos limites estabelecidos pela norma jurídica, e a extraordinária ou suplementar, né, que é aquelas que ultrapassam os limites normais. Um exemplo, a famosa hora extra, né? Temos também a jornada de trabalho limitada, né, que é aquela quando há um termo final para a sua prestação, certo? E aí limitada quando a lei não fixa um termo final. Nós temos a jornada de trabalho contínua, que é quando ela é corrida sem intervalos, e a descontínua, se ela tem intervalos. Também temos a intermitente, quando com sucessivas paralisações, e também essa é a forma justamente, a descontínua, se tem intervalos, e a intermitente quando ela tem sucessivas paralisações. Bem, existe também, outras modalidades de classificação, mas nós vamos ver
no nosso próximo bloco.